ordem que nós temos que apresentar. Senador Aloysio depois contraditará a questão de Senhor ordem. presidente, primeiro o seguinte, baseado no artigo 279, inciso 5º do Regimento Interno do Senado, eu apresento essa questão de ordem. Primeiro eu queria falar da minha inconformidade da gente estar discutindo o afastamento da presidenta Dilma por 3 decretos de crédito suplementares e pelas tais pedaladas. Ignoremos o que está acontecendo no país, esse escândalo do último final de semana. Eu, quando falava desses 10 milhões de dinheiro vivo, a partir da conversa do Temer e do Eliseu Padilha no Palácio do Jaburu, a minha preocupação não é em fazer pré-julgamento. Pré-julgamento, nós sabemos, nós sempre dissemos aqui que delação não é prova, é o início do processo. Agora, a nossa preocupação, senhor presidente, é que está claro aqui pelo artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, que se for afastada a presidenta Dilma e Michel Temer vire presidente de forma definitiva, ele não vai ser nem investigado. Não pode ser investigado. Isso é um escândalo. Nós estamos blindando Michel Temer. E a acusação não é só essa última. Ele foi citado na delação do Delcídio. Ele foi citado na delação do Sérgio Machado. Ele foi citado na Operação Catilinárias. Então, a questão não é para julgar. A questão é que ele não vai ser investigado, é uma blindagem. Mas vamos, senhor presidente, na questão de ordem, em cima da decisão do Ministério Público de arquivar aquele processo que trata do Plano Safra. Vamos lá. Nós estamos acusando a presidenta Dilma de 3 decretos e das pedaladas no Plano Safra. Já ficou claro nas pedaladas do Plano Safra que não tem autoria da presidência da República. Até uma perícia do Senado Federal constatou que não tinha autoria. O Plano Safra existe por lei desde 1992, é gerido por 4 ministérios e pelo Conselho Monetário Nacional. Então, primeiro, como ter crime sem autoria? Mas tem mais. O grande argumento que diziam é que as pedaladas eram operação de crédito. Esse era o grande argumento. O que disse o procurador do Ministério Público que pediu arquivamento? Ele diz que não é operação de crédito que houve no Plano Safra. Estou citando aqui trechos da sua decisão. Não há que se falar em operação de crédito, já que o Tesouro deve aos bancos a diferença da taxa e não ao mutuário. Não há abertura de crédito, mútuo ou qualquer dos outros itens referidos no artigo 29 da LRF. Os bancos não emprestam nem adiantam qualquer valor à União, mas sim a terceiros, do qual esta sequer é garantidora. Aí continua. O Plano Safra, de acordo com a Lei 8.427, oferece subvenções com o objetivo de garantir competitividade da agricultura brasileira. Da mesma forma que no PSI, do BNDES, a União cabe apenas a equalização da subvenção, por meio do pagamento ao Banco do Brasil da diferença entre taxa de juros inferiores concedidas aos agricultores e as taxas superiores praticadas pelo mercado. Aí conclui, em ambos os casos, há um simples inadimplemento contratual, quando o pagamento não ocorre na data devida, não se tratando de operação de crédito. Entender de modo diverso transformaria qualquer relação obrigacional da União em operação de crédito dependente de autorização legal, de modo que o sistema resultaria engessado. E essa, obviamente, não era a intenção da LRF. Pois bem, está claro. Quem tem atribuição de abrir ação penal é o Ministério Público. Ele que diz se há indícios para crime ou não. No caso, ele disse que não era operação de crédito. Eu já vi alguma argumentação contrária dizendo o seguinte, são questões diferentes. Um é crime comum, o outro é crime de responsabilidade. Não, mas a argumentação é a mesma. Se não é operação de crédito para crime comum, senhor presidente, também não é operação de crédito no caso de crime de responsabilidade. Então eu quero encerrar minha questão de ordem pedindo nesse momento, a presente questão de ordem, portanto, visa buscar que seja acolhida a pretensão de ouvir o ilustre membro do Ministério Público Federal, configurando-se nova diligência, imprescindível para o deslinde da controvérsia nos termos dispostos no artigo
Bom, tudo bem, Vossa Excelência só quer dar fundamentação jurídica, não há necessidade. Agradeço. Senador Aloysio Nunes, com a palavra para a contradita por até 5 minutos. Senhor presidente, esse argumento foi já apresentado de forma recorrente por aqueles que se tomam posição contrária ao impeachment. Não é novo. Não há crime. Não houve prática de crime comum por parte da senhora presidente da República. Evidentemente não houve crime comum. Porque se tivesse havido crime comum, Vossa Excelência não estaria aqui hoje, sentado na cadeira da presidência do Senado, presidindo uma sessão destinada a julgar a presidente da República por um processo de impeachment, que é um processo diferente do processo penal, embora as normas do Código de Processo Penal possam ser aplicadas subsidiariamente a esse processo, que, aliás, é um processo sui generis. É processo no sentido que se trata de um encadeamento de atos juridicamente regulados que visam um determinado fim, um interno pronunciamento do Senado Federal e não do Poder Judiciário. Então não houve crime comum nesse sentido. O que houve foi um crime de responsabilidade. O procurador que oficia junto à Procuradoria do Distrito Federal, aliás, não se referiu ao Plano Safra, se referiu ao BNDES. Eu tenho aqui e o procurador conclui. Não, eu estou aqui com o texto. Mas é a mesma coisa. O que o procurador conclui é que não houve prática de crime comum, mas sim, eventualmente, prática de um ilícito de outra natureza, que é um ilícito administrativo. Não é? Porque o objetivo da operação, do atraso no pagamento, que gerou inclusive a necessidade de pagamento de juros por parte da União, teria sido feita não com o objetivo de contrair uma operação de crédito, mas de maquiar as contas do governo, fazer um disfarce na situação de gravidade das contas públicas com a finalidade de continuar gastando. E é por isso que ela está sendo processada com base na lei, que define os crimes de responsabilidade e não com base no artigo do Código Penal que determina as penalidades para quem pratica crimes contra o sistema financeiro. Aberta a palavra para Ele foi citado na delação do Sérgio Machado. Ele foi citado na Operação Catilinárias. Então, a questão não é para julgar. A questão é que ele não vai ser investigado, é uma blindagem. Mas vamos, senhor presidente, na questão de ordem, em cima da decisão do Ministério Público de arquivar aquele processo que trata do Plano Safra. Vamos lá. Nós estamos acusando a presidenta Dilma de 3 decretos e das pedaladas no Plano Safra. Já ficou claro nas pedaladas do Plano Safra que não tem autoria da presidência da República. Até uma perícia do Senado Federal constatou que não tinha autoria. O Plano Safra existe por lei desde 1992, é gerido por 4 ministérios e pelo Conselho Monetário Nacional. Então, primeiro, como ter crime sem autoria? Mas tem mais. O grande argumento que diziam é que as pedaladas eram operação de crédito. Esse era o grande argumento. O que disse o procurador do Ministério Público que pediu arquivamento? Ele diz que não é operação de crédito que houve no Plano Safra. Estou citando aqui trechos da sua decisão. Não há que se falar em operação de crédito, já que o Tesouro deve aos bancos a diferença da taxa e não ao mutuário. Não há abertura de crédito mútuo
ou qualquer dos outros itens referidos no artigo 29 da LRF. Os bancos não emprestam nem adiantam qualquer valor à União, mas sim a terceiros, do qual esta sequer é garantidora. Aí continua. O Plano Safra, de acordo com a Lei 8.427, oferece subvenções com o objetivo de garantir competitividade da agricultura brasileira. Da mesma forma que no PSI, do BNDES, a União cabe apenas a equalização da subvenção, por meio do pagamento ao Banco do Brasil da diferença entre taxa de juros inferiores concedidas aos agricultores e as taxas superiores praticadas pelo mercado. Aí conclui, em ambos os casos, há um simples inadimplemento contratual, quando o pagamento não ocorre na data devida. Não se tratando de ordem que nós temos que apresentar. O senador Aloysio depois contraditará a questão de Senhor ordem. Presidente, primeiro o seguinte, baseado no artigo 279, inciso 5º do Regimento Interno do Senado, eu apresento essa questão de ordem. Primeiro eu queria falar da minha inconformidade da gente estar discutindo o afastamento da presidenta Dilma por 3 decretos de crédito suplementares e pelas tais pedaladas. Ignoremos o que está acontecendo no país, esse escândalo do último final de semana. Eu, quando falava desses 10 milhões de dinheiro vivo, a partir da conversa do Temer e do Eliseu Padilha no Palácio do Jaburu, a minha preocupação não é em fazer pré-julgamento. Pré-julgamento, nós sabemos, nós sempre dissemos aqui que delação não é prova, é o início do processo. Agora, a nossa preocupação, senhor presidente, é que está claro aqui pelo artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, que se for afastada a presidenta Dilma e Michel Temer vire presidente de forma definitiva, ele não vai ser nem investigado. Não pode ser investigado. Isso é um escândalo. Nós estamos blindando Michel Temer. E a acusação não é só essa última. Ele foi citado na delação do Delcídio, de operação de crédito. Entender de modo diverso transformaria qualquer relação obrigacional da União em operação de crédito dependente de autorização legal, de modo que o sistema resultaria engessado. E essa, obviamente, não era a intenção da LRF. Pois bem, está claro. Quem tem atribuição de abrir ação penal é o Ministério Público. Ele que diz se há indícios para crime ou não. No caso, ele disse que não era operação de crédito. Eu já vi alguma argumentação contrária dizendo o seguinte: são questões diferentes. Um é crime comum, o outro é crime de responsabilidade. Não, mas a argumentação é a mesma. Se não é operação de crédito para crime comum, senhor presidente, também não é operação de crédito no caso de crime de responsabilidade. Então eu quero encerrar minha questão de ordem pedindo nesse momento, a presente questão de ordem, portanto, visa buscar que seja acolhida a pretensão de ouvir o ilustre membro do Ministério Público Federal, configurando-se nova diligência, imprescindível para o deslinde da controvérsia nos termos dispostos no artigo do... Bom, tudo bem, Vossa Excelência só quer dar fundamentação jurídica, não há necessidade. Agradeço. Senador Aloysio Nunes, com a palavra para contradita por até 5 minutos. Senhor presidente, esse argumento foi já apresentado de forma recorrente por aqueles que se tomam posição contrária ao impeachment. Não é novo. Não há crime, não houve prática de crime comum por parte da senhora presidente da República. Evidentemente não houve crime comum. Porque se tivesse havido crime comum, Vossa Excelência não estaria aqui hoje, sentado na cadeira da presidência do Senado, presidindo uma sessão destinada a julgar a presidente da República por um processo de impeachment, que é um processo diferente do processo penal, embora as normas do Código de Processo Penal possam ser aplicadas subsidiariamente a esse processo, que, aliás, é um processo sui generis. É processo no sentido que se trata de um encadeamento de atos juridicamente regulados que visam um determinado fim, um termo pronunciado.